crianças, tudo bem? Meu nome é Elaine. Olha, não está muito bem, né? Porque nós estamos nessa pandemia, temos quarentena, não podemos sair para brincar de bola, de peão. Falar em brincar, olha só que eu achei nas minhas coisas, um peão, realmente, né? Que legal um peão. Vocês sabem brincar de peão? Não? Eu também não. Mas hoje eu não vou ensinar vocês a brincar de peão. Hoje eu vou contar uma história. Essa história, ela fala de um menino chamado Pedro. Pedro, ele era um menino de 7 anos. Crianças, o Pedro ia completar 7 anos e ele nunca tinha ganhado um presente, um brinquedo. O Pedro era um menino muito pobre. O pai do Pedro trabalhava de lenhador e ele não tinha muito dinheiro. O dinheiro que ele recebia dava para comprar só a comida, alguma roupa, não dava para comprar brinquedos, mas assim mesmo o Pedro era feliz. Mas todos os dias na escola, o Pedro via os amigos brincando com seus peões. Na hora do intervalo, a brincadeira predileta deles era rodar peão e ganhava o peão que ficava mais tempo rodando. O Pedro até ficava com vontade de brincar e ele pedia: "Deixa eu brincar com seu peão", mas muitos dos seus amigos não deixavam. Eles até falavam: "Já já você brinca, espera que já já eu te dou", mas eles não davam. Na hora que eles iam emprestar para o Pedro, tocava o sinal do intervalo e aí não tinha mais tempo. O que os amigos faziam com Pedro era pecado, né? Porque eles estavam sendo egoístas. Vocês sabiam que egoísmo é pecado? É, e o pecado desagrada a Deus. Quando nós somos egoístas, quando nós desobedecemos o pai e a mãe, nós estamos pecando, nós estamos fazendo aquilo que é ruim. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e por causa disso nós estamos separados de Deus. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, ficar separado de Deus para sempre. Que triste, né, criança, ser egoísta. Assim como os amigos do Pedro, eles eram egoístas e eles não deixavam o Pedro brincar. O aniversário do Pedro estava se aproximando. Ele ia completar 7 anos, igual você. Tem muitos de vocês aí que já completaram 7 anos, né? O pai do Pedro, ele queria muito dar um presente pro Pedro. Só que o pai não tinha dinheiro. O pai então teve uma ideia. "Já sei", ele disse para a esposa, "eu vou fazer um brinquedo pro Pedro. Eu vou construir um brinquedo." O pai trabalhava de lenhador, então ele pegou uma lenha, pegou um serrote, pegou uma plana e começou a moldar um brinquedo. Crianças, sabe o que foi que o pai do Pedro começou a fazer? Sim, um peão. Olha só, um peão. Logo ia chegar o aniversário do Pedro. E o pai então queria dar esse presente porque o pai amava muito o Pedro. Então ele queria agradar o Pedro. Você sabia que Deus, ele também te ama muito? Deus, ele te ama. A Bíblia diz que com amor eterno ele te amou. E esse amor de Deus por você, ele não tem fim, ele não acaba. Crianças, Deus, ele criou todas as coisas. Deus criou o céu, as estrelas. Mas sabe o que Deus criou com as próprias mãos? Foi o ser humano. Foi eu e você. E Deus, ele te ama. E Deus quer estar sempre ao seu lado para que você seja feliz. Quer te dar um presente maravilhoso. Assim como o pai do Pedro queria dar um presente para o Pedro. E ele começou então a fazer o peão com as suas próprias mãos. Quando chegou o aniversário do Pedro, a noite anterior, o pai terminou o peão. Ele pegou o peão, colocou lá na prateleira onde tinha a caneca que o Pedro tomava café. Quando o Pedro acordou, ele tomou banho, escovou os dentes, trocou de roupa e a mamãe chamou: "Pedro, vem tomar café." O Pedro foi. Quando o Pedro foi pegar a sua caneca, olha só o que ele encontrou: um peão! Que legal! O Pedro então olhou aquele peão e o pai falou: "Pedro, é seu, pode pegar, filho, é o seu presente." O Pedro pegou aquele peão, deu um abraço bem apertado no pai. "Obrigado, pai, que presente maravilhoso, era tudo o que eu queria." O Pedro já ia saindo correndo para brincar de peão quando a mamãe disse: "Pedro, espera aí, menino, não tá faltando nada não? Toma o seu café." O Pedro tomou o café rapidinho e foi lá pro quintal brincar de peão. Crianças, o Pedro enrolou a fieira no peão e rodou o peão. O peão rodava
tão bem, parecia que o Pedro conseguia ver até um rostinho feliz no peão. Pedro brincou a manhã inteira. À tarde, depois do almoço, o Pedro foi para a escola e ele levou o peão. Na hora do intervalo, ele mostrou o peão para os seus amigos e o peão do Pedro era o que rodava mais. Ai, como ele era legal! As crianças falavam: puxa, Pedro, que peão legal você tem! Olha como ele roda bem! O Pedro ganhou todas, só o peão dele continuava rodando enquanto os outros paravam. O Pedro, então, pediu algumas tintas emprestadas para os seus amigos e ele então começou a pintar o seu peão. O Pedro disse: eu quero deixar você bem bonito, todo colorido. E o Pedro começou a colorir o seu peão. O Pedro fez até um chapéuzinho para o seu peão. Crianças, o peão ficou lindo. Aí o Pedro disse assim: mas eu preciso colocar um nome nesse peão. E o Pedro então pensou e o Pedro disse: já sei, eu vou colocar o nome de Frederico. Aí ficou Frederico o peão. Aonde o Pedro ia, ele levava o Frederico. Todos os dias o Pedro levava o Frederico na mochila para brincar na hora do intervalo. Mas ele só tirava o peão da mochila na hora do intervalo para não atrapalhar a aula. E na hora do intervalo, era o peão que mais rodava. Um dia, o pai do Pedro chegou e disse: Pedro, eu tenho uma novidade, nós vamos nos mudar. Ai, o Pedro ficou tão feliz. O Pedro então pegou o seu peão, o Frederico, e começou a falar: Frederico, nós vamos nos mudar. Frederico, talvez essa casa tenha um quintal bem melhor para a gente poder brincar bastante. Ai, quando chegou o dia da mudança, o pai, o amigo do pai, emprestou um caminhão para que o pai pudesse fazer a mudança. Crianças, era a primeira vez que o Pedro andava de caminhão. Ai, o Pedro pegou todas as suas coisas, as suas coisas da escola, sua mochila, os seus cadernos, o peão, colocou numa caixa e colocou em cima do caminhão. E toda a mudança do Pedro foi em cima do caminhão. A estrada que eles estavam indo era uma estrada cheia de buracos e o caminhão de vez em quando dava alguns pulos. Passou num buraco muito grande e o Pedro estava lá na cabine com a mãe, com o pai, e quando passou naquele buraco, as coisas até subiram, os móveis subiram e a caixa que estava, as coisas do Pedro também subiu. E quando ela baixou no caminhão, ela virou. Sabe o que aconteceu? Crianças, o Frederico caiu do caminhão. Olha só, o Frederico caiu do caminhão e ele foi rodando, parecia que ele estava rodando para ir atrás do caminhão. Mas ele não conseguiu, né? Porque na verdade o caminhão foi bem rapidão e o Frederico ficou ali na beira da estrada. Quando chegou na nova casa, o Pedro saiu logo do caminhão e foi pegar a sua caixa com suas coisas. Quando o Pedro pegou e foi procurar o Frederico, o Pedro não achou. O Pedro então ficou procurando e perguntou: mãe, a senhora viu o meu peão? A mamãe disse: não, Pedro, por que você não procura com as suas roupas? Talvez esteja lá. O Pedro procurou, não conseguiu achar o seu peão. O Pedro, muito triste, foi falar para sua mãe: mãe, eu acho que eu perdi o meu peão. E agora, mãe, o que eu vou fazer? Vamos voltar, mãe, vamos procurar. A mamãe disse: filho, não dá para voltar. O caminho é muito longo, você não sabe onde ele caiu, não dá para procurar. Olha, não se preocupa não, o seu pai faz outro para você. O Pedro disse: não, mãe, eu não quero outro, eu só quero aquele. É o meu peão favorito, é o Frederico. Foi o primeiro presente, eu não quero outro. Passou-se muitos dias. O Pedro ficou triste. O papai do Pedro, para alegrar o Pedro, até deu um caminhãozinho, mas não era a mesma coisa. O Pedro sentia falta do Frederico. E o Frederico? O Frederico ficou caído lá na beira da estrada. Crianças, foi passando o tempo, foi chovendo. O Frederico foi se enchendo de sujeira, de pó, de barro, o mato foi crescendo e o Frederico ali perdido. Talvez o Frederico tenha pensado: aonde está o meu amigo? Por que ele não vem me buscar? Por que ele me deixou aqui sozinho? E o Pedro estava triste também, sentindo a falta do Frederico. Passados-se muitos dias,
A mãe do Pedro chamou o Pedro e disse: Pedro, vai lá no quintal pegar lenha para colocar no fogão. Lá na casa do Pedro, o fogão não era fogão a gás, era fogão a lenha. E precisava colocar bastante pedaços de madeira para fazer a comida. O Pedro então pegou um monte de madeira nos braços e levou para a cozinha. E foi jogando aqueles pedaços de madeira no fogo. Crianças, de repente, o Pedro olhou no fogo e ele viu algo que era conhecido. Ai, quando ele olhou, sabe o que era? Era o seu peão, era o Frederico, ele estava no meio daquelas madeiras. Naquele momento, o Pedro se lembrou da primeira vez que ele ganhou o Frederico, como ele ficou feliz, como o Frederico rodava feliz, alegre. Crianças, o Pedro não pensou duas vezes. O Pedro pegou, enfiou a mão no fogo para salvar o Frederico que estava se queimando. Na hora que ele enfiou a mão no fogo, ele queimou a mão dele e ele pegou o Frederico, mas ele deu um grito: ai, minha mão! A mamãe veio correndo. O que é, Pedro? O que foi? O Pedro então disse: mãe, olha só, eu achei o meu peão, eu achei o Frederico. Mas para salvar o peão, o Pedro queimou a sua mão. A mamãe pegou, passou remédio, pôs uma faixa. Mas o Pedro não se importava. O Pedro estava feliz porque ele tinha encontrado seu amigo. Mesmo que a mão dele estivesse machucada, doendo, o mais importante é que ele tinha salvado seu amigo. Crianças, o Pedro estava muito feliz. Quando o papai chegou, o Pedro foi correndo: pai, olha só, eu encontrei o Frederico, pai, eu encontrei. O papai olhou as mãos do Pedro e falou: Pedro, mas o que aconteceu com a sua mão? O Pedro disse: sabe o que é, pai? É que o Frederico estava no fogo e para salvar o Frederico eu queimei a minha mão. Mas não tem problema, papai. O importante é que o meu peão está salvo. O papai então falou assim: Frederico, Pedro, olha só, na Bíblia, a palavra de Deus tem uma história parecida com isso que aconteceu com você. E o pai do Pedro então começou a contar a história. O pai do Pedro disse assim: sabe, Pedro, Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus, ele veio a este mundo como um bebê. Ele nunca pecou, nunca fez nada de errado, mas colocaram Jesus em uma cruz, colocaram pregos nas mãos de Jesus e naquela cruz Jesus morreu, Jesus derramou o sangue dele. É isso mesmo, crianças, é isso que aconteceu. Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus, ele nunca pecou, ele veio a este mundo como um bebê, ele foi criança como você, ele brincou, ele estudou, mas com uma diferença: ele nunca fez nada de errado, ele não era egoísta, ele não falava palavrão, ele nunca mentiu. Mas quando ele cresceu, homens maus colocaram Jesus em uma cruz. E naquela cruz, Jesus derramou o sangue dele. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Senhor Jesus derramou o sangue dele naquela cruz para pagar o preço do meu e do seu pecado. Foi essa história que o pai do Pedro contou. E ficou as marcas nas mãos de Jesus. Depois que Jesus morreu, colocaram Jesus num túmulo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele voltou a viver e hoje Jesus está vivo. Depois que Jesus voltou a viver, Jesus apareceu para os seus amigos. Certa vez, a primeira vez que Jesus apareceu, estavam alguns discípulos, mas um certo discípulo chamado Tomé não estava. Depois que Jesus foi embora, os discípulos falaram para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor, ele voltou, ele ressuscitou. Tomé disse: eu não sei não, eu não acredito. Eu só vou acreditar se eu ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus. Da outra vez que Jesus apareceu para os discípulos, Tomé estava junto. E quando Jesus chegou até Tomé, Jesus disse: olha, Tomé, veja aqui a minha mão, veja as marcas do prego nas minhas mãos. Sou Jesus, creia em mim. Naquele momento, Tomé acreditou. Mas Jesus, ele disse: bem-aventurado é aqueles que não viram, mas acreditaram em mim. Você, criança, você crê que Jesus é o perfeito Filho de Deus, que ele morreu, ressuscitou e hoje ele está vivo. Aquelas marcas nas mãos de Jesus é a marca do amor de Deus por mim e por você. Assim como aquelas marcas nas mãos do Pedro eram as marcas do amor do Pedro pelo Frederico. O Pedro disse para o Frederico: Frederico, eu nunca mais vou te deixar, eu não vou mais me separar de você. Aonde eu for, você vai junto comigo. Sabe, crianças, o Senhor Jesus também diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais
te abandonarei. Senhor Jesus, Ele promete que Ele vai estar ao seu lado todos os dias para te ajudar a crescer. Deus quer que você tenha um crescimento. A Bíblia diz: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça é crescer em sabedoria, lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, orando, falando com Deus, indo na escola bíblica para aprender mais de Deus, falando para as outras pessoas do amor de Deus. Esse é o crescimento que Deus Ele quer para você que já tem Jesus no seu coração. Crianças, mas aquele que ainda não tem Jesus, que ainda não experimentou o amor de Deus, você hoje pode receber o Senhor Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, Ele te ama, criança. Não importa o que você faça de errado, Deus, Ele te ama. Ele não ama o seu pecado, mas Ele te ama com amor que não tem fim. E esse Deus que te ama é o Deus que criou todas as coisas. E Ele quer estar ao seu lado. Mas tem algo que te separa de Deus. É o seu pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 3,23, porque todos pecaram. Você é pecador. Você fala ou pensa coisas ruins. Isso é pecado. E o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado, a recompensa do pecado, é ficar separado de Deus para sempre. Mas Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso. O plano dele foi enviar Jesus, seu único filho. Jesus, o perfeito Filho de Deus, Ele veio a este mundo, nunca pecou e Ele ensinou as pessoas, Ele amou, mas assim mesmo colocaram Jesus em uma cruz e naquela cruz Ele derramou o sangue dele. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão. O Senhor Jesus pode perdoar os seus pecados, porque Ele pagou o preço do meu e do seu pecado. Tiraram o corpo de Jesus da cruz, colocaram no túmulo, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele voltou a viver e hoje Ele está vivo. E porque Ele está vivo, Ele tem poder para limpar os seus pecados. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Você crê, criança, que você precisa de salvação? Que assim como o Frederico ia se perder ali no fogo, se você não tiver um Salvador, você também vai se perder? Então receba agora o Senhor Jesus no seu coração. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu sei que faço coisas ruins, eu sei que falo palavrão, que falo mentira, por isso eu peço que o Senhor venha entrar no meu coração. Eu quero fazer parte da família de Deus. Perdoa os meus pecados. Eu te agradeço. Amém. Muito bem, crianças. Se você fez essa oração, agora o Senhor Jesus, Ele diz que nunca vai te deixar, de maneira nenhuma vai te abandonar e Ele vai te ajudar a crescer. Assim como a planta verdinha, ela cresce e dá frutos. Todos nós precisamos crescer em conhecimento, em sabedoria, respeitando as pessoas, amando, sendo obediente para o pai, para a mãe, fazendo aquilo que agrada a Deus. Se você agora recebeu o Senhor Jesus no seu coração, você pode falar o versículo que está lá em Romanos 5,8, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Vamos ler esse versículo bem alto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito bem, crianças. A Bíblia diz que só o Senhor Jesus, Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Agradeça porque Ele sofreu, Ele deixou as marcas do amor nas mãos dEle, o amor dEle por você. Então creia no Senhor Jesus. Tchau, crianças. Até a próxima aula. Deus abençoe.